Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da vitória do Palmeiras 1-0 sobre o Grêmio. Vitória importante aí, né? Para se manter na parte de cima da tabela. Jogo morno, né, pessoal? Jogo morno. Palmeiras fez logo 1-0 com Facundo Torres. Isso aos 2 minutos do primeiro tempo. Eu, pra te falar a verdade, nem vi o gol. Eu nem vi o gol, que eu liguei com 3, 4, 5 minutos. Quando eu liguei já estava 1-0. E aí o jogo ficou morno. Grêmio sem agressividade, Palmeiras toque pra lá, toque pra cá. Mas o importante foi a vitória, o Palmeiras chegando aí nesse momento aos 32 pontos. No final do vídeo eu vou trazer a classificação, vamos trazer o pós-jogo. Antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o pós-jogo e logo depois eu trago a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro. Bom, meus amigos, vamos lá rapidinho, vai começar o show aqui. Cara, a gente começou avassalador, velho. A gente começou o jogo do jeito que a gente tá sonhando, entendeu, cara? Puta de uma intensidade. Pô, colocamos o Grêmio na roda. Eu até me assustei a forma que o Palmeiras estava jogando, cara. Pô, trocando bola rápido, o Facundo flutuando. Achei até que fosse outro jogador, velho. E toque pra lá, e toca pra lá, e toca pra lá, e toca pra cá. E o Grêmio numa bobeira do caralho, na rodinha. Entendeu? Jogamos assim fizemos gol rapidinho, puta de um golaço, né? Mas jogamos assim uns 20 minutos, vamos dizer. Um pouquinho menos, mas uns 20 minutos, cara. Aí, no primeiro tempo, aí o nível baixou. Nível baixou, mas baixou muito. Mas baixou muito o nível. Tanto é que o Everton, no primeiro tempo, salvou a gente, mano. A primeira defesa dele foi espetacular, velho. Espetacular. Ele fez duas grandes defesas no primeiro tempo, né? Começo do segundo tempo, de novo, começamos bem, cara. Não igual o primeiro, mas começamos bem pra caralho também o segundo tempo. Mas, tipo, 10 minutos, cara. 10 minutos, depois o time entrou no marasmo igual o time do Grêmio. Aliás, o time do Grêmio, de todos que eu já vi jogar, pelo amor de Deus, mano. Que time cansado, hein, velho. Time cansado, time preguiçoso, velho. E aí, depois disso, mano, caralho, mano, falta de intensidade, falta de pegar da marcação lá em cima. Quase tomamos gol no último minuto, mano. Quase tomamos gol de empate. Foda. Bom, valeu pelos 3 pontos de novo. Estamos lá em cima na tabela. Valeu pelos 3 pontos. E agora a cabeça é quarta-feira. Mas tem que ter atitude, tem que ter disposição. Não pode jogar dessa forma não, velho. Pode jogar desse jeito não. Quarta-feira não pode jogar desse jeito não. Vambora. Os porcos é louco. Valeu pelos 3 pontos, pela vitória. Vambora. Agora é quarta na cabeça. Gol do Facundo, aliás. Bom, a gente vai atualizar tudo da rodada do Campeonato Brasileiro, claro, com gols, também com a Série B e girar pelas notícias mais importantes do esporte. Mas a gente já começa, nosso estúdio já está todo tematizado com Palmeiras e Grêmio. O Alviverde, então, venceu o tricolor gaúcho por 1-0 num jogo que o Grêmio, a gente até falava ali nos bastidores, não foi dos piores do Grêmio, mas também não é suficiente para parar o Palmeiras do Facundo. Isso, exatamente isso, Mari. E o que a gente viu foi um Palmeiras que oscilou durante o jogo, mas o Palmeiras que começou o jogo como um trator, começou num ritmo muito forte. E construiu esse belíssimo gol que a gente viu do Facundo, como foi belíssima. Olha só que intervenção do Everton, bola de jogo essa que ele pegou. Defesaça, era para empatar o jogo ali, ainda no meio do primeiro tempo. Mas o começo forte, sufocante da equipe do Palmeiras. Pressão, sem bola, com bola, muita gente para circular e para criar chance. Deu ao Palmeiras a vantagem. E a partir daí, esse time do Palmeiras com vantagem em placar, ele é um time que controla, mesmo que ele oscile o ritmo. Ele não conseguiu manter durante o jogo o mesmo nível de agressividade do começo, mas ele conseguiu controlar o Grêmio em diversas partes. No segundo tempo, o Grêmio melhorou, porque no primeiro tempo, tirando esse chute aí que o Everton pegou, o Grêmio pouco fez. No segundo tempo, comparando com o seu próprio padrão, o Grêmio melhorou, mas o melhorar do Grêmio não representou em momento algum
alguma pressão para empatar o jogo. E aí é o que a gente falou. O Grêmio, perto do que ele já jogou de mal, não fez nos piores jogos, mas foi o suficiente para o Palmeiras correr risco de não vencer? Acabou que não. Então a vitória, na margem que foi, uma margem mínima, ela foi justa e ela foi condizente, especialmente pela força que o Palmeiras mostrou no começo. Vitor Roque bem, Facundo Torres bem, Maurício bem, Piquerez começou o jogo muito bem, por isso o Palmeiras venceu por 1-0. Aí essa finalização também, essa cobrança de falta na reta final do jogo também, com o Palmeiras tentando, né, com o Rafael Veiga. A verdade é que a gente tem na tela os números da partida, para a gente desenhar um pouquinho como foi esse jogo, com o Palmeiras em vermelhinho quem teve mais. Então, Palmeiras com mais posse de bola, 61-39, 10 finalizações. Finalizações no alvo até ficaram equilibradas, 3-3. Com o Grêmio com grandes chances, aí num 3-2. E ações na área rival, o Palmeiras pisando mais na área, assim como também recuperando ali 2 posses a mais do que o tricolor gaúcho. No fim das contas, Zupa, a gente fala de um Palmeiras que o torcedor sai com qual sensação do Allianz Parque? De uma grande atuação, da famosa deu pro gasto, de algum tipo de bronca, porque a gente sabe que a torcida do Palmeiras também é exigente, né? Assim, pedir pro palmeirense não sair com bronca é difícil, isso é do palmeirense. Assim, não foi uma atuação esplêndida do Palmeiras, mas foi uma boa atuação, uma atuação consistente, entre o deu pro gasto e uma boa atuação, sabe? Então, valeu. E esse é o Campeonato Brasileiro, é um campeonato de regularidade, o Palmeiras foi dentro do possível regular, não foi brilhante, mas foi regular dentro desse jogo. Acho que tem movimentos ali que o Abel vem ensaiando desde o fim do Mundial, com a mudança de elenco, né, sem Estevão e sem Rios, que vem dando resultado. O Facundo Torres pela direita é algo nesse sentido. O Facundo, quando chega no Palmeiras, ele deixa muito claro que ele pode jogar dos dois lados, mas ele sempre deixou claro para o Abel que ele prefere jogar pela direita, que ele rende mais pela direita. Por quê? Porque o Facundo é canhoto e a gente tem visto jogadores jogando melhor do lado contrário do seu pé bom, né? Então, jogando pela direita, ele vai sempre puxar para a perna esquerda e ter um chute. Pro meio, né? Pro meio. Quando ele joga na esquerda, o natural do pé bom dele é o movimento em direção à linha de fundo. Só que antes ele não jogaria pela direita, porque tinha o Estevão lá, e ele não ia jogar lá. Então, agora que o Estevão saiu, o Abel começou a usar o Facundo por lá, e ele sobe de produção. E hoje abriu espaço para o Luigi jogar aberto pela esquerda, depois da lesão do Felipe Anderson. E essa mudança, essas saídas também geraram outro movimento diferente na equipe do Palmeiras. Antes, né, até o Mundial, o Palmeiras, quando atacava, ficavam 3 zagueiros. Um deles, o Giai, porque o ala pela direita ou era o Estevão, ou era o Felipe, ou era o Alan. Agora, o Emiliano Martínez está ficando com os 2 zagueiros e o Giai sendo ala. E no gol do Palmeiras é o Giai que vai para o fundo, cruza e depois a bola sobra para o Facundo. Então são movimentações pós-mundial, pós-saídas do elenco, que o Abel vem testando e nessa semana colheu bons resultados com a vitória sobre o Fluminense jogando menos e a vitória sobre o Grêmio jogando mais. Invicto a 4 jogos, o Palmeiras, pelo menos até então a gente não precisou falar de falta de Estevão nem do Richard, né? Não. Que farão falta com toda certeza. Vamos com Vinícius Nicoletti também ao vivo conosco, que ele está acompanhando, claro, esse pós-jogo, trazendo as informações direto da Zona Mista. Vinícius Nicoletti, sábado à noite nessa redação, o pessoal estava contando uns casos aqui, hein? Nem te conto, tá? Nosso Sérgio, sabe? Sérgio Baruel, cada coisa. Mas me conta aí de novidades. Isso é tudo lenda, viu, Mário? É tudo lenda. Tem que deixar nas histórias mesmo. Um beijo pra você, abraço pro Zupac, fã de esportes. Estamos aqui na Zona Mista do Palmeiras. Daqui a pouco vem o capitão Gustavo Gomes para falar dessa vitória. Foi a 3ª vitória consecutiva do Palmeiras nessa retomada do Mundial. Empatou contra o Mirassol e aí o Zupac falava dessa mudança. Foi exatamente depois do jogo contra o Mirassol, né? Entre Mirassol e Atlético, ele mudou a saída de bola, espetou os 2 laterais e é uma nova maneira do Palmeiras jogar e tinha toda a expectativa para essa partida se ele iria poupar alguns jogadores pensando na sequência, pensando no próximo jogo, porque o Palmeiras tem quarta-feira o Corinthians pela Copa do Brasil, jogo lá na Neoquímica Arena. O Corinthians poupou vários jogadores, essa não foi a estratégia do técnico Abel Ferreira, vários desfalques no Palmeiras, o Alan suspenso, o
Felipe Anderson com inflamação no quadril, também fora do jogo. O Mike, que não deve mais jogar no Palmeiras, está em negociação com o Santos, está fechando essa negociação. O Murilo, que continua de fora. Então são vários desfalques, mas ele foi com força máxima, apenas com essa mudança, sem o Felipe Anderson, sem o Alan. O Luigi hoje foi o titular pelo lado esquerdo. O Sousa mais uma vez começou no banco de reservas, ele que vem entrando nessa função pelo lado esquerdo, é destro, vem cortando para o meio, mas hoje começou no banco de reservas. Então foi essa a estratégia do Abel Ferreira para conseguir mais uma vitória e se manter vivo aí na briga pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. E do lado do Grêmio, o time ainda não venceu pós-Mundial de Clubes, são 2 empates e agora 2 derrotas. O time chegou aqui também com alguns problemas. O André Henrique, atacante, machucado. Vila Sante, outro desfalque no meio campo, jogador importantíssimo para esse meio campo do Grêmio. O Riquelme, moleque formado na base, foi titular mais uma vez no meio campo e foi o principal desfalque do Grêmio. Mas o Grêmio não conseguiu chegar ao gol de empate. O último lance, 50 minutos, uma bola na área, quase aí chegou ao gol, tomou o gol aos 2 e quase conseguiu o empate aos 50 do segundo tempo. Então não foi uma boa partida do Grêmio. E o torcedor do Palmeiras, 37 mil torcedores aqui, a gente viu. Aliás, eu vi aqui uma movimentação, achei que era o Gomes passando. Mas a gente viu que o torcedor não saiu assim tão satisfeito com o time, ainda está devendo. O Palmeiras recupera a bola muito rápido e depois entrega para o adversário. Mais uma vez foi assim, perdendo muitos gols. Destaque aqui, outro destaque positivo do Palmeiras, mais uma vez a atuação do Vitor Roque, que fez gol no último jogo. Ele tem 27 jogos com a camisa do Palmeiras, 4 gols. Contra o Atlético, já tinha participado de 2 gols, participou ali no gol contra do Júnior Alonso, marcou contra o Fluminense e hoje ele puxou contra-ataque e quase fez um golaço no segundo tempo. Vai pegando confiança, a gente vai sentindo assim o Vitor Roque no time do Palmeiras, vai pegando confiança e isso é importantíssimo para um jogador que estava numa seca de gols. Então é isso, Mário e Zupac, a gente segue por aqui, daqui a pouquinho vê o capitão Gustavo Gomes do Palmeiras, a gente também espera os jogadores do Grêmio e venham a entrevista coletiva do Abel Ferreira e Mano Menezes. Combinado, Nicolete. Quando aparecer por aí, o pessoal aparecer por aí, você está mais do que convidado a voltar ao Sport Center. Inclusive, como o Nicolete falou sobre o Abel, a gente tem uma imagem até curiosa do Abel no fim da partida, porque acaba o jogo, o Abel vai para o vestiário, né, saindo ali no túnel, mas o que ele faz? Ele dá uma bica no microfone. Então acaba o jogo. Não é uma novidade, né? Mas acaba o jogo. Vai acabar o jogo, tá lá as reações dele, não sei o que, acabou o jogo. Taf. Quem soubesse quanto custa, hein? Nossa Senhora. Esse foi um chutinho de uma irritação do quê? De uma atuação abaixo, de um... É óbvio que a gente tá aqui no campo da interpretação, né? Vai que ele pediu para algum jogador fazer algo e não, mas... Talvez pela maneira que o time terminou o jogo. Assim, acho que de uma maneira geral, o Palmeiras... Assim, se não foi uma jornada que encantou a todos e que satisfez o Abel em tudo que o Palmeiras poderia ter feito, assim, o Palmeiras foi nos 90 minutos melhor que o seu adversário, aproveitou o seu melhor momento no jogo para construir vantagem e sofreu pouco, né? Então, por mais que exista um ou outro ponto de insatisfação, a minha leitura pré-entrevista coletiva, né, e tentando mergulhar na sempre ambígua cabeça do Abel Ferreira, né, que sempre vai viajando entre a ternura e a irritação, entre a reflexão e a irritação, ele é um pouco esse personagem. Eu imagino que seja mais pela maneira que o time terminou o jogo, minutos finais, uma desatenção ali que poderia ter custado a vitória. O Abel que levou cartão amarelo no jogo de hoje, que também não é lá uma grande novidade, mas conduziu o Palmeiras a essa vitória importante, porque assim, a gente fala, o Palmeiras não encantou, o Palmeiras está devendo um pouco, o torcedor saiu um pouco irritado, aí você olha a classificação e você vê que rodadinha após rodadinha vai subindo. Vou te fazer uma pergunta, quantas vezes nesses anos aí do Abel Ferreira, você já não viu o Palmeiras jogando às vezes um futebol burocrático e terminou com um caneco? É isso, eu costumo dizer, Mari, que o Palmeiras é o único time do Brasil que não precisa jogar bem para vencer. A maioria dos times, se não jogar bem, a chance de vitória cai muito. O Palmeiras do Abel é um time que tem uma habilidade de vencer, mesmo quando ele não joga bem, muito maior que a dos demais. E acho que isso ajuda a explicar essa regularidade, não vencendo sempre, porque não dá para vencer sempre, mas estando perto sempre. Essa regularidade, ela é explicada porque o Palmeiras é um time que, quando joga bem, vence, quando joga mais ou menos, vence, e quando joga mal, algumas vezes ainda assim vence também. Ainda vence. Eu sei que existe,
mais do que válida a cobrança do torcedor para o Palmeiras talvez encantar, até pelos movimentos de mercado. Mas fica nessa relação até da própria torcida um pouco dividida, né? Do que seria o ideal para o Palmeiras enquanto estilo de jogo, mas também enquanto tem resultados, não tem nada para a gente conversar. Mas mesmo, pode mais. Mesmo distante do encanto, e não é essa característica, aliás, raramente foi na era Abel o encanto a principal característica, mas acho que o que o torcedor mais espera é que seja um time competitivo e que construa as vitórias através do seu DNA. E acho que a imagem mais recente, que foi dentro do próprio Mundial, que foi uma oscilação muito grande, né? E esse ano ele vem mostrando oscilação. O Palmeiras tem os primeiros meses do ano ruins em termos de desempenho, o Campeonato Paulista. Pós-Campeonato Paulista, o time cresce demais no começo do Brasileiro e na fase de grupos da Libertadores. Um pouco antes do Mundial vem uma queda e o Mundial ele é uma gangorra, ele começa bem os 2 primeiros jogos, depois ele cai, termina de maneira razoável contra o Chelsea. E nessa volta, o Palmeiras não voltou bem, mas vem de uma boa sequência. Então, é uma gangorra dentro dessa característica de consistência da equipe. Dificilmente o Palmeiras vai encantar. Não é o padrão deste trabalho um time que encanta. É um padrão deste trabalho um time muito forte, um time muito competitivo, um time muito veloz e um time muito vencedor. Pessoal, daqui a pouco... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras, 1-0 sobre o Grêmio. Palmeiras chega aos 32 pontos, inclusive deixa eu colocar aqui a classificação do Campeonato Brasileiro. Palmeiras com 32 pontos na terceira colocação em 15 jogos, né? Tem os mesmos 15 jogos do Flamengo e tem apenas 1 ponto a menos. Então tá muito forte aí na briga pelo título, tem um jogo a menos que o Cruzeiro. Então o Palmeiras está na briga aí. São 10 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Fez 19 gols, tomou 12. Está com um saldo de 7. 71% é a porcentagem do Palmeiras. Além da vitória do Palmeiras, tivemos aí Botafogo 1, Corinthians 1. Mirassol 1, Vitória 1. Fortaleza 3-1 no Bragantino. Sport Santos 2-2. Aí teremos amanhã São Paulo. Quantos jogos? 1, 2, 3, 4, 5. São Paulo e Fluminense, Cruzeiro e Ceará, Inter e Vasco, Bahia e Juventude, Flamengo e Atlético Mineiro. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos, até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.